Este casal adotou um menino que foi na frente do juiz e deixou todos de queixo caído no tribunal quando decidiu interromper a autoridade máxima do local. Criar filhos pode ser uma tarefa desafiadora. Você nunca sabe se a família e a criança vão se dar bem ou não. Então, em 13 de agosto de 2018, Sara Kozad estava lá, na frente de um juiz com seu marido e seus 2 filhos adotivos ao lado dela. Isso foi feito como parte do processo final de adoção, em que essa mãe adotiva poderia finalmente adotar legalmente aquelas crianças e ser a sua mãe. Assim, enquanto todos estavam sentados em frente ao juiz, toda a família aguardava a decisão final. O juiz responderia se os meninos poderiam ser legalmente adotados por essa mulher e seu marido. No momento em que isso estava acontecendo, o menino mais velho, Sin, decidiu fazer um anúncio durante o processo judicial. Ele foi em frente e revelou algo que deixou todos os presentes inundados de lágrimas. O processo judicial estava demorando bastante. Esse dia foi realmente muito longo para a mulher de 26 anos, cujo futuro estava prestes a ser definido em relação aos meninos. Quando ela era jovem, ela sabia que um dia ela ia querer se tornar uma mãe adotiva. Era algo que ela sempre quis. Então isso foi muito importante para ela. Desde que ela era uma garotinha, essa mulher sempre se interessou em cuidar de crianças e ser uma mãe adotiva. Era algo pelo qual ela se sentia bastante apaixonada. E de fato, 7 anos depois desse dia no tribunal, essa mulher conheceu seu futuro marido, Stuart Chang. Mesmo assim, ela rapidamente contou a ele seu sonho de um dia se tornar uma mãe adotiva. Definitivamente seria estranho alguém confiar imediatamente em outra pessoa a ponto dela contar que quer se tornar uma mãe adotiva. E tudo isso na primeira vez em que eles se encontraram. Mas seu marido era o tipo de pessoa que ficava realmente impressionado com esse tipo de gesto, e era alguém que não tinha problemas com isso. Fiquei impressionada com a forma como Schenck lidou com tudo isso. Ele revelou em uma entrevista que ela deu em setembro de 2018. Com isso posto de lado, ficou claro que ela e Schenck estavam realmente destinados a ser ambos apaixonados por muitas outras coisas também. Então, eles logo se apaixonaram e logo chegou a hora do casal se casar. Isso foi em 2014, alguns anos após o primeiro encontro. Eles foram para a lua de mel rapidamente. E quando eles voltaram para casa, a jornada para se tornarem pais adotivos começou. Sara sempre quis saber como era ser mãe adotiva, mas quando ela se casou, ela ainda era muito jovem. Durante essa época, que Kozad tinha apenas 23 anos, ela não tinha entendido ainda a dificuldade de lidar com crianças próximas à sua idade. Até então, ela só pensava em crianças mais novas ou bebês. Depois que eles concordaram mutuamente em se tornarem pais adotivos, eles começaram a ajudar e a acolher as crianças. As crianças que o casal acolhia eram muito jovens. Sara e seu marido apenas acolhiam recém-nascidos e crianças pequenas de pouca idade. Eles só estavam confortáveis em lidar com bebês e crianças mais jovens naquela época. E foi exatamente isso que aconteceu inicialmente. Eles primeiro acolheram um bebê por 7 dias. Depois foram solicitados a cuidar de um menino de 3 anos chamado Michael. Na verdade, os recém-casados foram convidados a ficar de olho em Michael apenas por um fim de semana. Então, quando eles acolheram Michael em sua casa, não pretendiam mantê-lo por muito tempo, já que haviam sido solicitados a cuidar do menino por apenas uma semana. Eles não tiveram nenhum problema, mas depois que o conheceram, o plano inicial mudou rapidamente. Aquele fim de semana se transformou em uma semana, e essa semana em meses, e esses meses em anos. O casal cuidou de Michael e gostava muito dele. Eles não esperavam mantê-lo por tanto tempo. O que era pausa para ser um final de semana se transformou em alguns meses agora. Em seguida, eles receberam uma visita de outra pessoa do sistema de adoção e o casal foi selecionado para cuidar de ninguém menos que o próprio irmão biológico de Michael, Sin. Foi um momento tão bonito ver os 2 irmãos finalmente se encontrarem. Assim que o irmão mais velho viu seu irmão mais novo, ele não conseguiu esconder sua animação e correu direto para ele, o levantando em um abraço caloroso. Depois de ver isso, o casal ficou bastante emocionado e quis fazer algo próximo para deixá-los juntos. O casal percebeu instantaneamente que esses irmãos precisavam se unir e nunca mais se separar. Se eles fossem seguir com esse plano, seria uma grande mudança. Se eles fossem manter Sin de 10 anos em sua casa, isso iria contra todos os planos de Kozad.
Sara e seu marido concordaram que só aceitariam crianças e bebês. A mãe adotiva é apenas 13 anos mais velha que Sam, o que significa que ele era um pouco mais velho para os padrões que eles definiram, já que eles sempre quiseram acolher apenas crianças e bebês. Eles não tinham a menor ideia de como seria se Sam fosse adotado. Eles só estavam dispostos a adotar bebês, portanto, isso iria contra a preferência deles e o que quer que eles tivessem experimentado antes. E logo, os jovens de 26 anos começaram a falar com a adolescente, o que facilitou um pouco, pois ela se sentia despreparada para lidar com uma criança mais velha e não estava disposta a receber crianças da idade de Sam. Mas ao mesmo tempo ela viu que ele e seu irmão precisavam ficar juntos. E este não foi o único desafio que a mãe adotiva teve que superar. Ela e seu marido também estavam cuidando de outras crianças e isso ajudou a aumentar o seu fardo. E como eles estavam sempre ansiosos para ajudar, o jovem casal estava sempre cuidando de crianças. Até esse momento, o casal já tinha acolhido 14 outras crianças por vários períodos de tempo. Eles realmente queriam ajudar as crianças necessitadas. Eles nunca pararam de recebê-las depois que começaram. Se havia um objetivo que esse casal tinha, era poder ajudar essas crianças a entrar em contato ou se reunir com seus pais biológicos. Depois de lutar consigo mesma para decidir o que queria fazer, ela vem com uma decisão final. Ela escreveu uma postagem no seu Facebook na época: "Defendemos a reunificação sempre que possível. A melhor parte do acolhimento é ver os pais biológicos trabalharem muito duro para ter seus filhos de volta, reunidos." Ajudar esses meninos era mais importante do que a idade deles. Como eles viram, em primeira mão, os dois garotos estavam em êxtase ao se encontrarem novamente. Portanto, seria um pecado separá-los mais uma vez. Quando se tratava de Michael e Sam, o casal estava disposto a abrir uma exceção. Eles só queriam manter os irmãos felizes. Então, eles trabalharam para dar-lhes tanto a reunificação quanto a adoção. Era diferente de qualquer situação com a qual já haviam lidado antes. E assim, o casal teve que acompanhar e testemunhar que o plano, no caso dos meninos, mudaria de um objetivo para o outro. O casal então fez planos para se preparar para reunir os irmãos Michael e Sam para sempre. Embora não tenham planejado depois de quase um ano, eles decidiram ir para a adoção legal. O casal trabalhou duro e dedicou tempo e esforço para garantir que eles alcançassem os seus objetivos. E assim levou mais 6 meses depois que eles tomaram a decisão de tentar a reunificação. Novamente, esse não seria um caso trivial. Então, precisava de muito tempo. Eles tinham que ser pacientes e persistentes em como lidar com cada nova situação. Esse processo durou anos, e como eles haviam tomado a decisão de acolher os dois irmãos, seria uma longa e difícil jornada. Adotar uma criança já é difícil o suficiente, então ter 2 meninos foi uma batalha que Cozart e seu marido não esperavam ser tão difícil. Mas como todos nós sabemos, sempre há um lado bom para cada situação. Portanto, mesmo nesse caso, houve um efeito colateral positivo que ocorreu quando tudo levou mais tempo e esforço do que o casal havia calculado. O convívio com os 2 meninos por tanto tempo ensinou a eles sobre a paciência e também aproveitar ao máximo cada segundo que eles tivessem que passar com os dois. Então, eles teriam menos coisas para se preocupar com o que vem no futuro. E havia algo incrível que esperava pelo casal no fim do túnel. Embora estivessem preocupados com o processo de adoção, chegou um momento em que todo o seu trabalho duro seria recompensado. E em 13 de agosto de 2018, a longa espera finalmente acabou. Sarah e Stuart eram oficialmente os pais adotivos de Michael e Sam. Tinha sido uma montanha-russa para todos eles, mas eles estavam tão felizes que tudo tinha acabado. E aquele dia foi certamente um dia em que todos ficariam emocionados. Eles estavam tão envolvidos com a adoção legal dos meninos por tanto tempo que todos ficaram felizes ao ver tudo se encaixando perfeitamente. No entanto, algo no tribunal fez Sarah chorar. Mas e então? O que será que aconteceu no tribunal? Durante o processo de adoção, o juiz pergunta: todos vocês concordam que essa adoção deve seguir em frente? Eles estavam bem na frente do tribunal, esperando o juiz terminar com os procedimentos. Mas então, alguém falou. Ninguém esperava ouvir alguém falar ou dizer alguma coisa naquele momento. Mas Sam deu uma resposta surpreendente. Sim, eles amam todos nós. Foi inesperado, mas definitivamente foi algo que fez todos os presentes na corte sorrirem. Depois que ele disse isso,
houve risos que encheram todo o tribunal. Mas então os dois meninos ainda tinham algo mais para desabafar. O que será que o jovem garoto tinha que pôr para fora? Sam continuou com seu discurso e explicou: nós os amamos. Toda a nossa família é a melhor coisa que nós já tivemos na vida. Eu estou feliz por ter essas pessoas na minha vida. Estou feliz por ser filho deles. Eles são a melhor coisa que eu já tive. Isso não foi perguntado a ele, mas ele falou porque sentiu que precisava que seus novos pais soubessem. Como esse pequeno, mas poderoso discurso afetou Sarah. Depois de ouvir o que o seu filho tinha a dizer, ela já havia perdido o controle das suas emoções. Ela estava em lágrimas e já havia desistido de lutar para segurá-los. Havia um puro deleite em seu choro, e suas emoções mostravam quanto elas se importavam com Michael e Sam. Contudo, o menino ainda não havia terminado. Como o casal foi inflexível em adotá-lo junto com seu irmão, ficou claro para ele que eles o amam muito, que eles os amam muito. Ele viu a luta que eles tiveram que enfrentar para que todos ficassem juntos. Então um dia, Sam ficou incrivelmente grato e feliz por ser filho deles. E o jovem continuou: se eu pudesse desejar alguma coisa no mundo, eu gostaria de poder amar essas pessoas pelo resto da minha vida. Foi um momento tão bonito no tribunal que todas as pessoas presentes começaram a chorar junto com eles. Os irmãos estavam agora sãos e salvos sob os cuidados de Sarah e seu marido. E assim como eles desejavam, a adoção ocorreu sem problemas, conforme planejado. Isso exigiu uma celebração e então fizeram uma festa, onde convidaram todos os seus entes próximos a se juntarem à sua união. E agora era hora de todos comemorarem, pois agora estavam legalmente vinculados. Após a adoção, Michael e Sam assumiram o sobrenome de Shandk, e agora não havia nada que pudesse impedir os quatro de se tornarem uma família feliz. Depois que Sarah adotou os dois, ela afirma que a vida deles foi uma mudança para melhor, de certa forma. Eles já estavam vivendo como uma família antes do dia da adoção, e agora eles eram legalmente uma família. Mas a questão na mente de algumas pessoas é se eles ainda vão cuidar bem de outras crianças. E no mês de setembro de 2018, o casal então acolheu outra criança. Eles cuidaram de uma criança de 14 anos e foi a primeira criança que acolheram após a adoção. Eles estavam sendo treinados para assumir a responsabilidade de pais provisórios de crianças que infelizmente caíram nas mãos do tráfico sexual. Sarah disse em uma entrevista: nós não somos especiais, apenas somos apaixonados pelo que importa. E é de partir o coração que esses adolescentes fiquem em orfanatos ou abrigos de assistência social por semanas ou até meses a fio, já que tão poucas casas estão abertas para eles. Esse treinamento especializado é uma tentativa de fazer com que a mãe provisória esteja bem equipada para lidar com os adolescentes da maneira que puder. E Sarah e Stuart estavam completamente felizes em viver suas vidas dessa maneira. Eles não podiam ver sua vida tomando outro rumo, outra direção, além de como a que estavam vivendo agora. Esse foi um dia de bênção, em que o desejo de Sam se tornou realidade. E agora, todos vivem felizes sob o mesmo teto. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. O que você achou dessa história incrível? Diga pra gente aqui nos comentários abaixo, nós gostamos muito de saber sua opinião. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo. E deixe um like se você gostou desse vídeo.